mulher está cada dia mais, não é que ela já não tivesse uma ocupação importante, que era cuidar do lar, cuidar das crianças, mas hoje ela tem um pouco mais de destaque, ela vai para a sociedade, ela vai ter um emprego, ela traz uma renda para poder somar junto com o marido, ou seja, ela compõe a renda e os direitos dela agora são muito mais vistos como importantes ela obter. Porque antes, ainda que existisse a lei, a Constituição de 1988, ela trouxe uma série de mudanças em favor dessa desigualdade que existia. Antigamente ela era apenas uma segunda opinião, ela não tinha a primeira opinião. Hoje não. Hoje há um equilíbrio entre as forças tanto da mulher como do homem, e ainda que haja uma discrepância de salários, ainda que haja discussão, a mulher reclama que o homem ganha mais, é verdade. O homem, mas muitas vezes, é por força do trabalho que ele pode se exigir muito mais. A mulher, por exemplo, nós temos hoje na lei trabalhista uma carga de que a mulher não pode carregar ou senão fazer força maior do que 25 quilos. Ou seja, então existe realmente diferenças de salário que eles justificam por algumas atividades, mas que a tendência é igualar, ainda que demore muito tempo. Vamos ver o terceiro ponto, é só para integridade? Integridade? O princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ou seja, legalidade significa legal. Tudo que nós fizermos ou deixarmos de fazer tem que estar amparado por lei. Então, não adianta querer criar uma situação, ou por exemplo, deixar de exercer, por exemplo, uma lei do banco mesmo, por exemplo, os 15 minutos que eles falam. Se essa lei ela existe, ela deve ser cumprida pelo banco. Ou seja, é as regras da sociedade, sejam elas regras, sejam leis, e elas são criadas para que sejam cumpridas. É o princípio da liberdade. Ninguém pode ser preso se não tem uma lei que determina que aquele ato infracionário é passivo de pena. Ou seja, a legalidade significa amparo legal para que o Estado possa exercer a força, seja da prisão, seja da indenização, seja do arresto dos bens, por exemplo, da penhora de um bem. É a questão do direito de propriedade também. Ou seja, direito de propriedade significa o quê? Se o princípio da legalidade significa que é legal, que você tem a sua propriedade, a gente tem respaldo no quê? Na existência de um bem que não seja de terceiro e que você exerça com passividade. Ou seja, até a posse de um bem, por exemplo. Estou dando uns exemplos só para vocês entenderem que ser legal tem que estar amparado por lei. Direito de propriedade significa o quê? Você tem o terreno, é seu, está morando, o proprietário abandonou, tem 5 anos, por exemplo, o uso capião extraordinário, são 5 anos. Se você está durante 5 anos ali, se tornou legal a sua posse. Mas antes disso, a sua posse ela é precária. Então ela não está amparada por lei. Então mais ou menos isso. Vamos ter o próximo tema. Nós temos muitos, tá? Então por isso que eu estou já passando aqui, mas depois vocês tiram alguma dúvida. Integridade. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. É qual a situação? Ainda que nós estejamos em liberdade, esse princípio é mais ligado à pessoa do preso. A pessoa daquele que por exemplo, é vítima de cárcere privado, por exemplo. Ou seja, ninguém será submetido a esse regime. Por quê? Nós temos a figura no direito do trabalho, eu falo do trabalho porque muitas pessoas exercem atividade laborativa, mas que são verdadeiros escravos. Temos história de quem? De peruanos, de bolivianos, que vêm para aquelas empresas de costura e ficam ficam, na verdade, escondidos ali numa alimentação só no final do dia e trabalhando 12, 15 horas. Essa é uma situação que também se encaixa. Mas, ligado ainda à pessoa do preso, por mais que o Estado cumpra a pena, tipo, levar ele a ter que ser encarcerado, ele tem o dever de ressocializá-lo, levá-lo de novo à sociedade, da mesma forma que ele ingressou, ou melhor, recuperado. Há uma situação também que, por que se faz hoje o exame de corpo de delito? Por conta dessa situação. Porque se a pessoa é levada presa, passa-se primeiro para poder verificar se ele foi realmente mantido aí a sua saúde, mas se não apoiou no caminho, aquela coisa toda. Isso tudo foi criado. Isso foi criado por força de um regime no passado que você deve ter ouvido falar, da ditadura. Então, em linhas gerais,
mais é isso, com relação. Vamos abrir mais aí.